Olá, pessoal, eu sou a professora Joelma e na nossa aula de Geografia vamos dar continuidade ao estudo das linhas imaginárias, hoje com os meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias que formam semicírculos, ou seja, metade do círculo, e cortam as linhas paralelas. Os meridianos dividem a Terra como se fosse uma laranja com gomos. Ao contrário dos paralelos, todos os meridianos possuem o mesmo tamanho. Como a linha do Equador, os meridianos também dividem a Terra em dois hemisférios. Só que neste caso, ele vai dividir no hemisfério leste ou oriental, e do nosso lado esquerdo vai estar o hemisfério oeste ou ocidental. Cada meridiano, ele representa a metade de um círculo, ou seja, a metade de uma circunferência. Assim, para se poder dar uma volta completa, é necessário que cada meridiano possua um antimeridiano. Ao contrário dos paralelos, que têm tamanhos diferentes, todos os meridianos são iguais. Para determinar, então, qual seria o meridiano principal, ou seja, o meridiano de grau zero, houve um acordo entre as nações. Neste acordo, foi escolhido o meridiano que passava sobre o Observatório Astronômico de Greenwich, que fica localizado em Londres. Esse meridiano também ficou conhecido como meridiano de Greenwich, meridiano principal ou meridiano de origem. A partir dele é que se enumeram os outros meridianos. São 360 meridianos, com 1 grau cada um, sendo 180 meridianos do lado leste e 180 meridianos do lado oeste. Como é determinado o número de graus da longitude? Como vimos, o grau ele é usado para medir os ângulos. E a gente viu que uma circunferência na matemática, ela tem 360 graus. Isso quer dizer que esse círculo formado aqui pela linha do Equador, ele tem 365 graus. Nós vimos também que foi convencionado que o meridiano de Greenwich, ele dividiria a Terra em dois hemisférios, e então, cada metade dessa circunferência vai ter 180 graus. Por isso foi convencionado que do lado este, ele vai ter 180 graus, ou 180 meridianos, e do lado oeste, ele vai ter mais 180 meridianos com 1 grau cada. Vamos rever o que aprendemos? Nós vimos que os cartógrafos, para facilitar a nossa locomoção no espaço, eles criaram as linhas imaginárias. Criaram, então, os paralelos e os meridianos. Os paralelos são linhas que cortam a Terra na forma horizontal, sendo o principal deles a linha do Equador, que vai dividir a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Vimos que, devido ao formato da Terra, cada paralelo ele possui um tamanho diferente, diminuindo o seu tamanho à medida que se aproxima dos dois polos. Vimos que apenas alguns paralelos eles receberam nomes especiais por delimitarem as zonas climáticas da Terra. E são eles: Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Vimos que os outros eles são medidos em graus e a contagem começa a partir da linha do Equador, que é a de 0 grau, indo ao norte até os 90 graus e ao sul também, do 0 até os 90 graus. Já os meridianos são linhas imaginárias
que cortam o nosso planeta, mas no sentido vertical, formando como uma espécie de gomos de uma laranja. Vimos que foi escolhido o meridiano de Greenwich para ser o nosso meridiano original, aquele de onde começa a contagem dos outros meridianos. Todos os outros meridianos são contados em graus e vamos ter 180 meridianos do lado leste e 180 meridianos a partir de Greenwich do lado oeste. Vimos que todos os meridianos têm tamanhos iguais. Dessa forma, nós percebemos que o nosso planeta ele foi dividido em quadrantes, ou seja, em 4 partes iguais. A linha do Equador, ela dividiu o nosso planeta em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Por sua vez, o meridiano de Greenwich também dividiu o nosso planeta em 2 hemisférios, o hemisfério leste ou oriental e o hemisfério oeste ou ocidental. Assim temos, neste quadrante do hemisfério, temos hemisfério norte do lado ocidental e do outro lado nós temos hemisfério norte também, só que do lado oriental. E abaixo vamos ter o hemisfério sul, mas do lado ocidental, e o hemisfério sul do lado oriental do globo. Com isso, concluímos a nossa aula. Até o nosso próximo encontro, pessoal!